Olá a todos, esta é mais uma aula do componente curricular Manejo e Conservação do Solo e da Água da Universidade Federal do Sul da Bahia. Meu nome é João Batista e sou professor desse componente. Na aula de hoje a gente vai continuar falando sobre os fatores que interferem na erosão hídrica do solo. Nas aulas anteriores nós falamos dos efeitos da chuva e os efeitos que o solo tem nessa perda de solo por erosão hídrica, tá? Na aula de hoje, nós vamos falar do fator topografia e da cobertura e manejo, que você tem nos seus solos, fatores que influenciam isso na erosão hídrica. Então, a topografia do terreno, ela basicamente funciona da seguinte forma. Quanto maior a declividade do seu terreno, tá, e o comprimento, né, do terreno, maior deverá ser esse fator de tensão de cisalhamento, que pode provocar o desprendimento, tá, das partículas e agregados do seu solo, principalmente a declividade. Quanto maior a declividade, facilita muito mais a erosão hídrica do seu solo, né? O comprimento, no caso, vai favorecer o quê? Que a água ganhe velocidade ao longo dessa descida, aumentando também, né, o fator de erodibilidade do seu solo. Então, aqui temos o cálculo da tensão cisalhante, né, que ela vai ser diretamente relacionada ao peso específico do fluido, no caso a água, tá bom? Do raio hidráulico, né, que seria a taxa. O raio hidráulico seria basicamente o perímetro pela área, né, e a declividade livre da superfície. Tudo isso influencia, né, em como vai estar a parte do fator de cisalhamento. Então, ou seja, quanto maior, nesse caso, quanto maior a declividade, né, e a possibilidade da água escoar, ou seja, o raio hidráulico vai influenciar no tamanho do canal que nós teremos, né, então isso vai aumentar a tensão de cisalhante. Então aqui tem um exemplo de uma erosão, né, numa encosta. Tá? Aliás, tem uma série de erros essa encosta aqui. Tem uma grande erosão aqui, nesse caso já é uma vossoroca, né, uma perda de solo muito grande aqui. Né? Mas alguns dos erros básicos aqui. Primeiro, nós não temos vegetação no topo do morro aqui, né? Ou seja, já fere o código florestal. Tá? Não dá para calcular a inclinação do morro, mas se for acima de 45 graus ou 100%, deveria também ser área de preservação permanente. Né? Então, e outro fator aqui é essa plantio morro abaixo que nós temos aqui. Tá? Esse plantio morro abaixo aqui, ó, não deve ocorrer, porque ele favorece, né, o escoamento da água. No sentido que ele favorece o quê? A construção de microcanais aqui, ó, para a água escoar. Então, isso aqui, ó, provavelmente ocasionou uma descida da água mais fácil. E aí é o fator do raio hidráulico, né? Se você tem uma descida favorável à água, você tem um aumento do raio hidráulico ali, favorecendo o raio hidráulico para que a água tenha um canal preferencial, tá, de descida e causando assim uma maior tensão de cisalhamento, provocando maior erosão do seu solo e perda de solo. Nesse exemplo aqui, né, nós temos o quê? Como ocorre o fator da declividade faz para aumento dessa tensão de cisalhante, né? Ou, no caso aí, né, favorece o escoamento superficial e também, né, o fator de erosão do seu solo. Aqui nós temos um bloco estável. Então, todas as forças, ou seja, que ocorrem aqui, ó, elas estão para baixo. Né? A força aqui, no caso, é o peso. Né? Então, todas estão para baixo aqui. Né? Pela segunda lei de Newton, ação e reação, né? Tem uma força contrária aqui, ó, da mesma magnitude para cima. Então, ele fica estável.
A partir do momento que começa a declividade, então essa força, ela sempre fica aqui, ó, apontando para baixo aqui, ó, né? Então nós fazemos agora, então, temos que fazer a decomposição das nossas forças, né? Ó, você tem uma força, faz a decomposição das forças, ou seja, a força a nossa perpendicular no eixo x, no eixo y aqui, né? E a fator do eixo x. A do eixo x aqui, no caso, é o que vai favorecer, né, a estabilidade do seu agregado. Então, aqui está esse fator. Então, a força que ele precisa fazer contrária aqui, né, para que ele fique imóvel. À medida que nós inclinamos isso aqui, ó, a força que nós temos no eixo y vai diminuindo, porque a decomposição fica maior. E a força que nós teremos que fazer no eixo x passa a ser maior para que o agregado não sofra, não se solte. Então, à medida que cada vez mais que vai inclinando, a força vai aumentando para cá, até a medida que essa força vai diminuir e o solo vai se desagregar, porque essa força passa a ser muito grande. Tá bom? Aqui tem perfis de encosta, né? Ou seja, aqui ó, você tem um favorecimento, você tem umas linhas aqui ó, de escoamento, né? Outro tipo de encosta que favorece um ponto único, né? Dois tipos de encosta que favorecem a enxurrada que ocorre no ponto único e que esses tipos de encosta que favorecem o espalhamento que você tem da sua encosta. Esse tipo de análise é muito importante para na hora de fazer os controles mecânicos, né? Ou seja, você fazer práticas mecânicas de conservação de solo. Por exemplo, aqui poderia ser feito um terraço, né, ou uma bacia de acumulação para acumular essa água que escoa, né? Faria um corte no solo muito profundo, faria um buraco, basicamente. Então, essa água que escoaria cairia nessa bacia de acumulação, nesse buraco, ficaria armazenada ali como se fosse um laguinho, uma piscina temporariamente. À medida que a chuva cessa, essa água vai infiltrando na água no seu solo. É uma prática mecânica, né? E aqui estaria fazendo do mesmo jeito. Nesses dois tipos de encosta, fica difícil fazer esse tipo de prática mecânica, né? Porque você não tem um ponto único. O que favoreceria é o quê? Você fazer um corte ao longo desse terreno todo, né? E fazer o que nós chamamos de terraceamento, né? Como se fosse um microcanal ali. Microcanal não, é um canal de água, onde a água escoa, cai nesse canal aqui e favorece, ela fica armazenada temporariamente para se infiltrar. Então, esses dois tipos de encostas aqui, né, nós temos esse favorecimento para as práticas mecânicas aí de conservação do solo. Tá? Então, na parte de uso e manejo do seu solo, tá? Finalizando essa parte de topografia, quanto mais protegido o solo por cobertura vegetal estiver, né, melhor vai ser a contação contra a chuva, pois terá menor propensão à ocorrência de erosão. E o preparo do solo, né, é uma parte importante disso no manejo, tá? Ele compreende um conjunto de técnicas, né, que proporcionam ser usadas racionalmente para permitir a maior produtividade. Porém, se for utilizado de forma inadequada, ele vai levar à degradação, né, e possivelmente à erosão do seu solo. Então, qual seria a melhor forma, né, a forma mais adequada para se preparar um solo ou manejar seu solo? Sempre pensar no quê? Em manter a maior cobertura vegetal possível do seu solo, né? Pensar em proporcionar maior infiltração da água no solo, tá? E assegurar uma rugosidade máxima do seu solo, desde que não atrapalhe a mecanização ou o tráfego de máquinas dentro da sua área. A rugosidade, no caso aí, permitir que a água facilite a infiltração também dessa água. Tá?
Então, o preparo do solo ele tem algumas finalidades. A primeira, né? Você elimina as plantas indesejáveis, plantas daninhas. Você obtém condições favoráveis para a colocação da semente ou partes de plantas no solo. Né? Partes de planta, no caso aqui, o plantio de mandioca, né? Que usa as manivas. Manutenção da fertilidade do seu solo. A quebra de camadas compactadas para favorecer a infiltração. Né? A incorporação e mistura do calcário, fertilizante e outros produtos agroquímicos. Tá? Incorporar ao solo ou enterrar restos vegetais, né? Resíduos agrícolas para aumentar a matéria orgânica do seu solo. Nivelar o terreno para permitir o tráfego de máquinas, né? E a performance boa das suas máquinas, implementos agrícolas. E eliminar camadas seladas, né? Que sofreram selamento superficial, para permitir uma germinação boa, porque o selamento superficial atrapalha muito na germinação das sementes. Basicamente, nós temos dois tipos de preparo de solo. Nós temos o preparo convencional e o plantio direto. Né? O preparo convencional do solo para grandes áreas, ele envolve o quê? Tá? Ele tem três ações, três categorias aí, né? Ele é dividido em três partes. Então, nós temos o preparo primário, que envolve operações que realizam em maior profundidade do seu solo, que visa incorporar as plantas daninhas, restos de culturas, né, bem como soltar o seu solo. Né. Dentre as operações primárias, a gente cita a aração, o desmatamento, o destocoamento, e operações de rolo com faca, rolo-faca. O preparo secundário, né, consiste subsequente no preparo primário. Ele vai fazer o nivelamento, né, e o destorramento do seu solo, incorporação de herbicidas, eliminação de plantas daninhas, também, logo após a germinação no preparo primário. Vai envolver a semeadura ou plantio do solo e demais operações que visam condições favoráveis para a germinação inicial da cultura. Depois dessas duas ações primárias e secundárias, nós temos, durante o plantio, tá, manutenção disso, que é o cultivo do solo após o plantio, que envolve a manipulação, depois de implementação da cultura, para obter maior nível de fertilidade e eliminar as plantas daninhas. Tá bom? Algumas operações de cultivo secundário são aplicação de herbicidas, aplicação de adubação de cobertura, né? Operações que visam o controle, o corte de ervas daninhas, tá bom? E é importante frisar o quê? O plantio convencional ele surgiu originalmente em áreas de clima temperado. Então, a finalidade dessas ações, como exemplo, preparo primário, que era uso com arados, né, envolvia o quê? Também a quebra do gelo nessa superfície do solo. Né? Então, o plantio convencional é desenvolvido para regiões de clima temperado. Quando foi trazido para o Brasil, ou seja, um país com clima tropical, ele sofreu uma série de alterações, tá? E adequações. Mesmo assim, ele não é o melhor tipo de preparo do solo hoje. Hoje ele está sendo muito abolido, né, no caso, ou seja, está caindo em desuso o plantio convencional no Brasil e sendo aplicado mais o plantio direto. Mas é importante a gente ver as diferenças que tem dos dois e ver as dificuldades, né, e os erros que o plantio convencional tem. As desvantagens. Tá? Então, eu acabei de frisar agora aqui, né, o preparo do solo nos trópicos, ele foi adaptado. Tá? Então, ele tem que ser feito sem o destorramento excessivo, né, para não deixar pulverização de partículas e deixar o máximo possível de restos vegetais na superfície, para fazer essa proteção contra a chuva. Né? Preparo secundário, né, no caso aí, o mínimo de operações possíveis, né, evitando a pulverização excessiva do seu solo e compactação do solo pelo uso excessivo de máquinas. Tá? É sempre importante frisar que
nós precisamos manter o máximo possível da umidade do nosso solo, tá bom? E evitar, assim, a compactação também do solo úmido. Aí, o preparo convencional ele tem um grande tráfego de máquinas, né? Então ele já tem um problema de compactação do seu solo aí pelo grande uso de máquinas agrícolas. Então vamos lá dar uma olhadinha no plantio convencional aí, né? Algumas imagens. Aqui, ó, nós temos, por exemplo, uma grade niveladora, fazendo a segunda etapa, né, do nosso plantio convencional aí. Você vê a quantidade de solo que está sendo pulverizado aqui, né? E a nossa direita aqui, né, é a parte primária, ou seja, a primeira ação, ou seja, por exemplo, o revolvimento do solo aqui com um arado, né? Você faz um corte e a saleira, né, ela é empurrada, né? Ou seja, faz um corte aqui, a leira é empurrada para cá. Ela remove a grande quantidade de plantas daninhas aqui, faz um revolvimento do seu solo, mas deixa muito seu solo exposto, né? No plantio, ou seja, após a passagem da grade niveladora, né? Não é necessária a grade niveladora também, você pode fazer o plantio após a aração, como está aqui, né? Ou seja, você tem os sulcos aqui para arar, mas após o plantio, o solo fica aqui com as linhas de plantio e o solo aqui totalmente descoberto, né? Ou seja, esse solo descoberto favorece muito a nossa erosão hídrica aqui. Então, aqui está um exemplo, né? Ou seja, solo totalmente descoberto, favorecendo a erosão hídrica. Isso aqui já é quase uma vossoroca já, tá? Já deixa de ser uma erosão por sulco, né? Já está atrapalhando o tráfego da máquina e já perdeu grande parte do seu horizonte do seu solo. Olha o tamanho da profundidade desse buraco aqui que está tendo aqui. Então, temos um canal preferencial, né? Ó, a altura aqui, ó, já está muito, ó, excessiva, já está passando aqui, por exemplo, quase a profundidade efetiva das raízes aqui. E para fazer esse contrabalanço, né, no Brasil foi desenvolvido o que nós chamamos de sistema de plantio direto, que é uma outra forma de preparo do nosso solo, tá? No plantio direto, a grande diferença aqui inicial que você vê as linhas de cultivo, só que entre as linhas de cultivo você vê muito o quê? Palhada morta, tá? Essa palhada morta aqui, ó, que são os restos das culturas vegetais do plantio anterior, podendo ser também o que nós chamamos de adubação verde, ou seja, é uma cultura, um tipo de planta que nós colocamos, fazemos o plantio, né, para aumentar a quantidade de matéria orgânica. Geralmente usa-se uma leguminosa, feijão de porco, alguma coisa assim, para faz esse plantio e não colhe essa adubação verde. Simplesmente faz o dessecamento por um herbicida ou pode usar um rolo faca para fazer, ou seja, o corte dessa vegetação. Essa vegetação vai ficar morta e vai deixar essa vegetação morta aqui. Essa vegetação morta favorece a quantidade de água no seu solo, aumentando a umidade, né? Essa faixa aqui ó, vai aumentar muito a umidade do seu solo, dificulta, né, a emergência de plantas daninhas, né, porque fica uma camada que dificulta essa emergência e favorece também, né, ou seja, o impacto da gota d'água não cai diretamente no seu solo, cai nessa palhada, ou seja, faz a proteção, favorece a proteção do seu solo. Então, o plantio direto, ele é feito sem que ocorra aquelas 3 etapas lá, né? A aração e a gradagem prévia do seu solo. Então, a semente é colocada já no solo, onde você tem a palhada, o solo que não é revolvido. Você não faz a movimentação do seu solo. Isso favorece muito, né, aumento da matéria orgânica, tá, nessas camadas superficiais do seu solo, aumentando a fertilidade do seu solo. Tá bom? É importante frisar que nós temos que fazer, as plantas daninhas são controladas por meio de herbicida e de secantes, né? E um fator importante, a quantidade de herbicidas utilizados num plantio direto
é muito menor do que no plantio convencional, porque a palhada morta ela já é um impedimento a essas plantas daninhas. Então, já tem essa diminuição aí do uso de herbicidas no controle, tá bom? E o plantio direto, né, ele consiste em uma sequência de 4 operações. A gente tem a colheita da cultura, aí vai ter o que sobrar da cultura, a gente vai deixar no solo, fazer uma distribuição desses restos da cultura ainda no seu solo. Pode, entre uma safra e outra, pode ser feita adubação verde, né, que consiste no plantio de alguma planta desejável que fique lá, por exemplo, uma planta leguminosa que aumenta a quantidade de nitrogênio do seu solo, né, e essa planta não vai ser colhida, ela vai ser dessecada com a aplicação de herbicidas, por exemplo, aqui, e deixada no seu solo, e depois o plantio. Tá? Antecedente a essas operações aqui, tá? Para a implementação do plantio direto, é importante frisar isso, deve-se fazer o preparo convencional do seu solo. Por quê? Primeiro, porque você precisa remover grandes restos vegetais, por exemplo, tocos de madeira, né? Ver a quantidade de pedras que tem no seu solo, remoção de grandes empecilhos no seu solo. Fazer a correção, né, do pH do seu solo, aplicando calagem, no caso, né, para você fazer essa correção do seu solo, e correções de fertilidade iniciais. E fazer a descompactação do seu solo no primeiro momento. Então, para a implementação do sistema de plantio direto, inicialmente se faz uma preparação convencional, para depois ser fazer o plantio direto e não se faz mais o preparo convencional, para que o que ocorra? O destocoamento do seu solo, né? Faça a correção da fertilidade e pH do seu solo e, principalmente, que se faça também a descompactação inicial do seu solo. Então, e o plantio direto ele vai ser um sistema muito eficiente no controle erosivo. Como eu já falei anteriormente, ele mantém os resíduos vegetais à superfície e promove a mínima revolvimento do seu solo, ou seja, você faz mínimo revolvimento, deixando sempre assim. Quando você faz o revolvimento, você deixa exposto a matéria orgânica também para deterioração por radiação do seu solo. A radiação direta ela faz a deterioração da matéria orgânica do seu solo, né? Só que é importante frisar, ele não é uma prática de recuperação, tá, de áreas degradadas, tá bom? Ou solos compactados, ou por infestação de plantas daninhas. Tá? Ele é uma forma de plantio que deve ser encarada dessa forma. Então, quais são as vantagens que nós temos no plantio direto? Nós temos maior rendimento em anos secos, porque ele retém maior quantidade de água no solo, necessita de menor volume de chuvas e irrigação, é importante frisar aqui. Temos uma economia de combustível, né, por conta da redução, né, do uso de máquinas em relação ao sistema convencional. Você tem um aumento da vida útil das máquinas, porque elas são menos utilizáveis, os trabalhos são mais leves, o trabalho de aração é muito pesado para a máquina, né, no caso. Você tem um aumento da disponibilidade de nutrientes, porque você tem uma maior quantidade de matéria orgânica que vai favorecer a sua CTC, que é a sua capacidade de troca catiônica do seu solo, tá? Um aumento da atividade biológica no seu solo, tá? Devido ao aumento da matéria orgânica, e menor oscilação térmica. É importante frisar também, isso que eu acabei esquecendo de colocar. Essa camada de cobertura vegetal morta, né, ela vai impedir a radiação direta, e essa radiação direta vai fazer com que o solo, a variação da temperatura no seu solo fique menor. Isso favorece a atividade microbiana e a atividade biológica, que melhora as questões de infiltração do seu solo, a aeração do seu solo, tá? E ela tem maior eficiência no controle de erosão. Ele reduz até 90% as perdas de solo e água em relação ao sistema convencional. Porém, ele não é só vantagem também. Ou seja, você não fazer nenhuma modificação ou revolvimento do seu solo,
ao longo do tempo, ele pode ter uma leve compactação das camadas superficiais do seu solo. Por isso que o uso de máquinas deve ser muito reduzido no sistema de plantio direto. Tá? Então, devido no sistema convencional sempre você tem essa troca da camada superficial do seu solo, ele vai favorecer essa infiltração, né, na água do solo. No plantio direto, não sempre tem essa descompactação do seu solo. Tá? Só que no plantio direto, ao longo do tempo, você vai ter uma compactação do solo. Só que no plantio convencional, como você tem sempre esse revolvimento, né, você vai ter sempre maior quantidade de solo erodido, né, e possivelmente você vai ter problema de selamento superficial, tudo. Outro aspecto, que já falei anteriormente, é a questão do aumento da atividade microbiológica, né, que vai fazer canais, né, preferentes para infiltração, ou seja, aumentando a quantidade de água no seu solo, tá? E a troca e a aeração do seu solo também. Então, tá aqui algumas imagens, né, do preparo de solo para o plantio direto. Aqui tá 3 plantadeiras fazendo o plantio, né? Ou seja, você tem aqui, ó, a área com cobertura vegetal morta. A enxada, ela faz o corte, aqui ó, você tem um corte, né? Ela faz um corte na palhada morta. Após o corte dessa palhada morta, é introduzido o adubo, uma camada um pouco mais profunda. Depois do adubo é colocada a semente, tá? E por último passa um peso para fazer novamente fechar esse solo para que a semente fique protegida, tá? Tudo isso é feito na mesma máquina, tá bom? A parte de semeadura aqui de plantio direto. Então aqui nós temos uma nova imagem do plantio direto, onde pode ver a palhada morta sendo levantada aqui, ou seja, você pode ver que a grande quantidade de água que já tem aqui, o solo sempre fica muito mais úmido do que no plantio convencional. Tá? E aqui a plantadeira do plantio direto, né? Ou seja, ela tem aqui, ó, ela vai ter, na posição anterior aqui, vai ter uma faca para cortar a palhada morta. Aqui nós temos as sementes, né? O depositório de semente, aqui tem o depositório de adubo. Tá? Cortou, fez o corte na palhada morta, cai o adubo. Depois cai a semente e dessas duas rodinhas ela faz o fechamento do seu solo aí onde abriu para que a semente fique protegida. Né? Temos 3 tipos de plantadeira aqui, né, de 3 marcas diferentes. Alguns dos implementos citados aqui, eu não vou ler o texto todo de cada um, mas para manejo do solo nós temos, por exemplo, o arado de disco, utilizado principalmente no plantio convencional. Ele faz grande revolvimento, né, e descompactação dos seus solos. Né. Desvantagem dele é o uso excessivo de máquinas. Né, a máquina ela precisa fazer muita força para fazer isso, então ela tem um alto custo de combustível, a máquina, tá, do trator. Temos os arados de Iveco, né, que ele penetra melhor no solo do que o arado de disco, tá? Só que ele tem um mau desempenho em solos muito argilosos ou muito úmidos. A grade pesada ou grade aradora, que ela é utilizada na segunda etapa do plantio convencional, que ela faz basicamente o nivelamento e remoção de plantas daninhas, né, com uma incorporação também de calcário, né, ou a calagem para fazer o controle do pH do seu solo, tá? E ela faz baixa profundidade no revolvimento do seu solo, né? O que pode provocar o pé de arado, né? O pé de grade aí, ou seja, abaixo dessa profundidade ela faz uma compactação do seu solo, tá? Então, ao longo do tempo ela vai provocar também uma dificuldade de infiltração e ela
ela pulveriza muito o seu solo no manejo dela. O escarificador, né, que ele tem a vantagem de fazer a descompactação do seu solo nas camadas superficiais, tá? Só que ele tem uma grande desvantagem em relação ao uso de plantas daninhas. Se tiver muitas plantas daninhas ou trepadeiras, ele faz um embuchamento, ou seja, o que é embuchamento? Começa a juntar muito resto de vegetal nas suas hastes aqui e não consegue fazer a penetração mais nas áreas mais profundas do seu solo. O rolo faca, né, que ele vai passar aqui, ele não está de cabeça para baixo não, ele fica desse jeito, só que para fazer o transporte faz o tombamento depois e coloca aqui. No uso dele se coloca dessa forma aqui. Então ele vai passando e ele vai o quê? Pegando a vegetação toda e vai matando, cortando essa vegetação tudo. Ele é utilizado também na área de plantio direto, tá? Ou seja, porque ele faz aqui um bom controle da sua vegetação aqui, tá bom? Não agride tanto o solo, mas ele corta as plantas ou a palhada sem enterrá-los no chão, ou seja, ele favorece a proteção contra a força da chuva, né? E permite que sempre fique essa cobertura no solo protegendo. E por último aqui, né, a enxada rotativa, né? São pequenas enxadas aqui que vão rotacionando e fazer um pequeno revolvimento do seu solo aqui, tá?